E está no ar mais uma edição do Jornal QB, da prática para a teoria. Eu sou o Gabriel Borges, vou trabalhar com vocês aspectos processuais penais de um caso que aconteceu e foi selecionado para o debate porque pode eventualmente ser cobrado em concurso público. Meu nome é Ana Flávia, vou trabalhar com vocês a parte do direito penal, tanto a parte geral quanto a parte especial, a partir desses mesmos casos. Qual então que é o caso que foi inusitado que a gente vai comentar hoje, Ana? Vamos lá? Um carro rebaixado com a plotagem da PRF acabou guinchado neste domingo, dia 13, durante um evento automotivo próximo à BR-101, na Nova Esperança, em Balneário Camboriú. Segundo informações, o proprietário do veículo estava anunciando nas redes sociais a sua presença no evento, com o carro plotado com adesivos da PRF, deixando similar a um veículo da instituição. Ele já estava sendo monitorado pela PRF desde o Paraná, onde iniciou seu deslocamento até Balneário Camboriú. Logo após o evento, ao perceber que seria abordado pelos policiais rodoviários federais, o homem chegou a retirar os adesivos. Porém, como já havia caracterizado o crime, foi decidido pela autuação e remoção do automóvel. O proprietário do carro fugiu do local, deixando o BO com a responsabilidade do pai para assumir. Os participantes do evento tentaram impedir que o veículo fosse guinchado, indo contra os policiais rodoviários federais. Polícia Militar e a Guarda Municipal prestaram apoio para que a remoção ocorresse. Então, Ana, será que tem alguma infração penal, tem algum crime, alguma contravenção para quem eventualmente coloca adesivos da Polícia Rodoviária Federal ou de outro órgão em um veículo particular? Cara de pau, né? Antes de comentar a parte penal, cara de pau, essa Saveiro rebaixada não deve nem ter passado nenhum quebra-mola, plotadinha da VRF, né? Bom, primeira coisa então, Gabriel, que espécie de crime é essa, né, que a gente pode encontrar tipificação ali, tanto na parte do Código Penal ou nas legislações extravagantes? Bom, primeiramente a gente tem que identificar, tá, qual que é o bem jurídico que está sendo violado pela conduta desse agente. Primeiramente, a gente pode identificar ali a fé pública, né? Que é a confiança que as pessoas depositam, né? Nos selos, símbolos, nos papéis que circulam na sociedade e que as pessoas confiam, né? Que sejam representativos do nosso Estado, né? Na nossa administração. Bom, então, se a gente procurar no Código Penal, a gente vai encontrar lá dentro dos crimes que tutelam a fé pública, um crime que pode se adequar ali a essa conduta praticada pelo agente, que é o crime de falsificação de sinal, né, de selo ou sinal público. Tá? O que reza lá o parágrafo 1º, inciso 3º, que é uma figura equiparada a esse caput. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou qualquer outro símbolo utilizados ou identificadores de órgão ou entidade de administração pública. Eu até deixei aqui, né, a nossa viatura de brinquedo para a gente discutir se esse crime aí ele afronta, se ele pode mesmo ser caracterizado, né, tipificado à luz dessa figura equiparada lá prevista no parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 296. Bom, a princípio, o que a gente tem? Essa conduta dele, né, de utilizar os símbolos da PRF, de utilizar aquelas selagens do carro, né, aquele símbolo identificador da instituição. Tipicidade formal, a meu ver, tá batido, né? Tá, com certeza ele é tipicamente formal essa conduta, né? Então ele utiliza indevidamente esse símbolo, né, ao plotar ali aquele carro fingindo ser uma viatura. Agora, o que se pode discutir nesse caso, tá, é a existência de tipicidade material. Por quê? Porque os crimes que tutelam, né, os crimes que protegem a fé pública, eles protegem a confiança que as pessoas depositam, né, naqueles símbolos, né, que circulam pela sociedade oriundos
da administração, que pode ser administração pública direta ou indireta, né? No caso da PRF, ele é um órgão da administração pública direta, né? Pertencente ao Poder Executivo Federal, tá? Bom, não vai me surpreender se essa conduta for desclassificada para uma contravenção penal, tá? Por quê? Porque esse carro, né, rebaixado daquele jeito, se de pronto a gente perceber que aquilo ali não é uma viatura da instituição, se não for capaz de iludir, né, de enganar qualquer pessoa, né, esse crime pode ser desclassificado para uma contravenção penal, né, prevista lá na Lei de Contravenções, que é o artigo que é tipificado ali no artigo 46, que é fazer uso ilegítimo de uniforme ou distintivo. Por quê? Porque essa contravenção penal, tá? Ela não faz parte, né, daqueles crimes de falsificação ali de selo previstos lá no Código Penal que tutelam, né, mais seriamente a administração, os símbolos da administração pública. Porém, partindo ali do pressuposto que essa conduta do agente foi capaz, sim, de enganar pessoas achando que aquilo ali era uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, a gente pode sim afirmar que aquilo ali tem tipicidade material, tá? Mesmo porque, como a gente, né, como é corriqueiro nos veículos, né, de informação, né, nos jornais, nas redes sociais, a gente já viu que a PRF tem diversos outros veículos que não os veículos comuns, né? A PRF tem Camaro, a PRF tem outros veículos que não são os veículos típicos. Então, pode ser sim que plotar uma Saveiro daquela rebaixada seja capaz de enganar, né, as pessoas que estão circulando na sociedade, tá? Bom, então, superada essa questão da tipicidade formal, da tipicidade material, o que eu quero chamar a atenção de vocês, com outro ponto, é a diferença de bem jurídico e de objeto material, tá? Bem jurídico é o quê? É aquela realidade, né, interesses, realidades, bens, coisas materiais e imateriais que são necessárias ali para a realização pessoal, para o convívio das pessoas em sociedade e para o aparelho estatal necessário para garantir, né, a realização pessoal e esse convívio entre as pessoas, tá? Leva a um conceito mais abstrato, tá, do que o conceito de objeto material. O que é o objeto material do delito? É a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa, tá? Então, nesse caso da falsificação de selo ou símbolos públicos, o bem jurídico é a fé pública, que é essa confiança que recai, né, da sociedade, que recai sobre esses símbolos e imagens que passam, que circulam no nosso cotidiano, né? Ao passo que o objeto material desse delito é o símbolo, é o selo, é o distintivo da PRF, é a imagem atrelada a essa instituição, tá? Bom, então essa é a diferença entre bem jurídico e objeto material. Bom, quais são os núcleos, né? É alterar, falsificar ou fazer uso. No que tange os dois primeiros núcleos, os dois primeiros verbos, né, que é o alterar e o falsificar, são crimes instantâneos. Ou seja, se consumou lá no momento que ele plotou, né, a viatura. Agora, o fazer uso é um crime eventualmente permanente, tá? Que ele se consuma, né, se a consumação dele é protraída no tempo, enquanto ele estiver utilizando, fazendo uso indevido daquele símbolo. Enquanto o carro, né, aquela Saveiro lá, estiver plotada como se uma viatura fosse, o crime vai seguir estando na sua consumação arrastada naquele tempo, tá? É um crime doloso, tá?
não tem figura privilegiada nem figura qualificada, tá? Previsto para esse crime. Só tem essas figuras equiparadas, ou seja, são as mesmas penas que incorre tanto quem pratica o CAPT como pratica aquelas condutas descritas ali no parágrafo 1º, tá? E é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer sujeito ativo, tá? Se esse crime de falsificação de selo ou sinal público, ele for cometido por um funcionário público, a pena desse agente vai ser aumentada da 6ª parte, tá? Então, de 1/6. Bom, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês, tá? E passo a palavra a ti, Gabriel. Então, Ana, iniciando a parte processual deste caso, né, dessa situação tanto quanto inusitada, a gente... Pegando primeiro a parte da investigação preliminar, né, materializado pelo inquérito policial. Aqui a gente tem uma infração penal, um crime que está afrontando diretamente o interesse, um bem da União, né, porque a Polícia Rodoviária Federal, né, como mencionado pela Ana, é um órgão que integra o Poder Executivo Federal. Portanto, quando o autor vai lá e faz uma falsificação de um selo, de um sinal, de um distintivo da PRF, tem interesse da União em reprimir esse tipo de conduta, portanto, seria uma investigação a cargo da Polícia Federal. Então, um inquérito conduzido pela Polícia Federal. O que, né, preciso ressaltar que, muito embora daqui a pouco a Polícia Judiciária Estadual, né, faça a lavratura, por exemplo, de um auto de prisão em flagrante, não vai gerar nulidade do processo penal. É porque a gente trata dentro do inquérito policial como uma peça informativa em que eventuais vícios, via de regra, não invalidam a ação penal, né? Até porque tudo vai ser refeito em tese de contraditório e ampla defesa, então não traria um prejuízo maior. Aqui é importante a gente mencionar que uma das diligências lá do nosso artigo 6º do Código de Processo Penal, extremamente importantes, e o que foi feito, aliás, a apreensão dos instrumentos, dos objetos relacionados com a infração penal, até para fins de depois pensar numa prova pericial. Então, neste caso, o que foi feito, inclusive, a autoridade policial compareceu no local e fez a apreensão deste veículo que estava sendo utilizado como objeto, né, como instrumento para a prática do crime. Então significa que pode apreender tudo? Não, o nosso Código de Processo Penal é claro quando menciona a apreensão de objetos relacionados com a infração penal. Então eu não posso, por exemplo, apreender outros veículos que estavam lá, né, ainda que fossem do autor, né, que ele na exposição tivesse levado 2, 3 veículos. A autorização que o Código fornece à polícia é a apreensão dos objetos relacionados com a infração penal. Isso é importante. Em relação à ação penal, a Ana mencionou na notícia que o autor ele fugiu, né, durante a chegada da equipe policial e deixou o seu pai, né, assumir a ocorrência. Importante a gente mencionar que dentro dos princípios da ação penal, e já entrando no tema ação penal, tanto a ação penal pública quanto a ação penal privada, nós temos o princípio da intranscendência, que muito embora ele seja importado lá do direito penal, que se refere à intranscendência da pena, ou seja, a pena, ela vai alcançar a pessoa que praticou a infração penal, né? Sendo possível alcançar aos herdeiros apenas a questão de reparação cível no limite da herança. Aqui na ação penal, no processo penal, a gente também trabalha com este princípio. Significa que a ação penal, o processo penal, vai alcançar o autor, o coautor e eventual partícipe da infração penal. Então não há como imaginar, neste caso concreto, que seja iniciado um processo penal em face do pai do autor, que foi lá, que assumiu, enfim, que estava no local. Então, embora não tenha havido uma prisão em flagrante, por exemplo, quem vai responder este processo penal é o autor, né, o dono, né, daquele veículo, é quem fez aquela adulteração. Inclusive, Gabriel, se ele assumir a responsabilidade formalmente, ele inclusive pode responder, né, pelo crime de autoacusação falsa, né? Se for apurado que quem fez essa falsificação foi o filho e ele, para proteger esse filho, assume, como diz a reportagem, né, assumiu o BO do filho e assumiu a culpa de uma conduta que ele não fez, se comprovado, ele pode responder aí pelo crime de autoacusação falsa.
Exatamente, aí nós teríamos uma imputação ao pai, né? A gente sai lá do nosso título 10, que trata dos crimes contra a fé pública, entra lá no título 11, que trata dos crimes contra a administração pública, especificamente no capítulo que fala dos crimes contra a administração da justiça. Então este pai, né, com o ato de se acusar falsamente, vai violar um outro bem jurídico, que é aquela percepção, a noção correta de proteção da justiça. Então, quando eu me acuso falsamente de um fato, eu vou estar afrontando este bem jurídico. A ação penal, neste caso, é pública e incondicionada. Então, em relação a este crime contra a fé pública, significa que a autoridade policial ela vai autuar, se for o caso, em flagrante, ela vai instaurar a investigação preliminar de pronto, e o Ministério Público vai oferecer a denúncia também sem preencher qualquer tipo de requisito. Outra coisa importante que a Ana mencionou, que talvez, né, a depender do entendimento do julgador, essa conduta ela seja desclassificada para contravenção penal, lá que a gente sabe que existe de possuir indevidamente, falsificar distintivo, insígnia ou brevet de instituição pública. Neste caso, ainda assim, nós teríamos ação penal pública incondicionada. Embora mude o rito, embora mude o tipo de infração penal, a ação penal pública é incondicionada porque a lei de contravenções penais, ela prevê expressamente que todas as contravenções, elas vão ser de ação penal pública incondicionada. Então, a autoridade policial também ia agir de ofício da mesma forma. Avançando em relação aos meios probatórios, neste caso aqui a gente pode pensar a produção probatória lícita em justamente uma prova pericial. A perícia, naquele caso, comprovar se a gente está falando em bem jurídico fé pública, ou seja, aquela capacidade de enganar, a perícia apontar se, naquele caso, a falsificação ela foi muito grosseira, se ela era uma falsificação apta a trazer enganação ao público de forma geral, e isso, inclusive, pode auxiliar ou não na desclassificação deste delito. A gente pode pensar também em questão de prova técnica, foi mencionado na notícia que houve um acompanhamento deste veículo, ele saiu do estado do Paraná até o estado de Santa Catarina, ou seja, análise de câmeras de monitoramento, por exemplo, provas testemunhais também seriam interessantes nesse caso, até mesmo o depoimento do pai do autor do fato que se apresentou. Então, neste caso, ele seria uma testemunha e não um investigado ou um indiciado, a não ser que mudasse essa condição, conforme a gente mencionou mais cedo. E até mesmo a questão do depoimento dos policiais envolvidos, que também, no caso, seriam considerados como policiais. Gabriel, o pai é obrigado a testemunhar contra o filho? Ana, uma pergunta extremamente interessante, porque o nosso Código de Processo Penal, ele traz a questão de testemunhas que são proibidas de prestar depoimento e testemunhas que podem recusar prestar depoimento. Quais são as testemunhas que são proibidas? Aquelas que, em razão do ofício, do ministério, da arte, da profissão, não ficam impedidas de prestar depoimento, como o médico em relação ao seu paciente, o psicólogo em relação ao seu paciente, o advogado em relação ao seu cliente. Neste caso, se elas quiserem prestar depoimento, se a parte interessada autorizar, elas podem prestar depoimento, mas nesse caso elas vão prestar o compromisso de dizer a verdade. Já em relação às pessoas que podem se recusar a prestar o depoimento, a gente tem o CAD. O que é o CAD? É o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. Nós temos aí um ascendente, portanto se enquadra no rol de pessoas que podem se recusar a prestar depoimento. A lei diz que, se for a única forma de eu conseguir chegar na apuração por meio daquele depoimento, ela vai ter que prestar depoimento. Porém, a ele não vai ser exigido o compromisso de dizer a verdade. Então, na verdade, ela vai prestar um termo de informações, vai, inclusive, poder mentir, né? Porque o direito entende, eu não posso adentrar um âmbito familiar de forma tão incisiva e obrigar o pai a produzir provas contra um filho. Então nós entraríamos numa exceção, né, da regra do depoimento das testemunhas. Por fim, finalizando, quanto à possibilidade de prisão, a gente viu que se trata de uma infração que tem pena de até 6 anos, portanto, autoriza o auto de prisão em flagrante, sem a possibilidade de deferimento de fiança por parte da autoridade policial, autoriza inclusive, por ser um crime doloso, como a Ana mencionou, com pena superior a 4 anos, a prisão preventiva, a depender do caso concreto, se preencherem
outros requisitos, como a garantia da ordem pública ou até mesmo a garantia da aplicação da lei penal, né? O indivíduo que está demonstrando que vai fugir, vai se furtar à aplicação da lei penal. Nesse caso, ele se furtou, inclusive, da prisão em flagrante. Então, pode-se imaginar, sim, a possibilidade da gente ter uma prisão preventiva. Se a situação fosse desclassificada para o termo circunstanciado de ocorrência, a gente ia ter uma infração de menor potencial ofensivo e seria a lavratura de um termo circunstanciado. Ele ia assinar e se comprometer a comparecer em juízo quando solicitado e ia ser liberado no local. E aí a gente pode questionar que tipo de... Ele não foi preso em flagrante porque ele fugiu, mas se ele fosse localizado, a gente poderia questionar que tipo de flagrante. Bom, a gente imagina que por estar praticando, como a Ana mencionou, num núcleo de crime permanente, ainda que eventualmente permanente, ele estar praticando a conduta em fazer uso do material falsificado, a gente poderia pensar num flagrante próprio ou real, aquele que está acontecendo. Mas também é importante ressaltar que a Polícia Rodoviária Federal, por meio do Serviço de Inteligência, já tinha as informações que esse veículo ia comparecer nesse local e vinha fazendo já algum tipo de monitoramento. Então a gente pode imaginar uma outra espécie de flagrante também aceito, também válido, que é o flagrante esperado. É aquele que ocorre quando a autoridade policial ou seus agentes têm a notícia do conhecimento de uma prática de uma infração penal e aguarda de modo a se deparar com a prática da infração penal para então poder agir. Nós não temos aqui um flagrante prorrogado, que é aquela ação controlada, que muitas vezes vai depender de por exemplo, uma autorização judicial, a depender da legislação, nem um flagrante preparado, que seria ilícito pela intervenção da vontade do agente. Nós temos então uma hipótese de flagrante ilícito, aceito pela doutrina, que inclusive é amplamente utilizado pelas forças policiais quando tem o seu subsídio do serviço de inteligência. Então, acredito que a parte processual em relação a esse caso fica por aqui. Lembrando que os nossos alunos do QB recebem esse material em PDF para reforçar o estudo. E se tiverem sugestões, se tiverem dicas de quadros, de notícias que ocorreram e que ficaram com alguma dúvida, mandem para nós que a gente vai fazer a análise jurídica. Espero que a gente tenha contribuído com o estudo de vocês. Bons estudos e até a próxima!